Oi, pessoal. Hoje vamos dar início a uma nova ação constitucional. Nós já vimos o mandado de segurança, habeas data, habeas corpus, mandado de injunção. E aí começaremos hoje com a ação popular, falaremos em um outro vídeo também sobre a ação popular e na próxima semana trataremos da ação civil pública e aí concluiremos o conteúdo das ações constitucionais, né, antes de entrarmos na parte de controle. A ação popular não é uma novidade da nossa Constituição de 88, ela tem a finalidade também muito parecida com a da ação civil pública, como nós vamos ver na próxima semana, porque ambas são ações que buscam a proteção de direitos difusos, como por exemplo o meio ambiente, como por exemplo o patrimônio público, certo? Elas têm algumas diferenças que nós vamos ver ao longo das aulas, mas vamos começar com a ação popular, tá? Então, como eu estava dizendo, a ação popular não é uma novidade da nossa Constituição de 88, embora a Constituição de 88 tenha possibilitado uma amplitude da utilização da ação popular, porque passou a prever também a possibilidade de utilização dessa ação para a proteção da moralidade administrativa e diante de um contexto de democratização e de proteção mais ampla de direitos difusos, de direitos coletivos, como isso foi proporcionado na Constituição de 88, né, a ação popular ganhou mais força, né, vem sendo mais utilizada, vem sendo mais considerada, né, em termos jurídicos, em termos constitucionais. Mas, desde a nossa primeira Constituição, 1824, a ação popular já era prevista no texto constitucional, sendo que nas Constituições de 1891 e 1937, a ação popular foi suprimida do texto. Nas Constituições seguintes, houve sempre a previsão da ação popular, mas nunca foi dada a amplitude como a partir da Constituição de 88, né, em um contexto de democratização, em um contexto de, digamos assim, empoderamento do cidadão enquanto participante da fiscalização da vida pública, da fiscalização do Estado, enfim. E o que é a ação popular, né? A ação popular, ela está lá prevista no artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição e pode ser conceituada como ação constitucional colocada à disposição de qualquer cidadão em pleno gozo dos direitos políticos para a proteção do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural, certo? Enfim, para a proteção de direitos difusos em sentido amplo e é utilizada para combater atos lesivos provocados pelo Estado, certo? Contra esses bens tutelados que eu falei, o patrimônio histórico, cultural, ambiental, moralidade administrativa. Então, é uma ação do cidadão contra o Estado, quando o Estado, por exemplo, faz um determinado ato que prejudica ou viola patrimônio público, patrimônio histórico, cultural, ambiental, certo? Por exemplo, nós temos uma ação popular que foi proposta por um professor da Unifor, que ganhou notoriedade nacional. Não sei se vocês lembram, se vocês ficaram sabendo. O professor Antônio Carlos é um professor de direito empresarial. Ele, carinhosamente conhecido como mestre dos magos, né? Não sei se vocês conhecem. Bom, ele ajuizou uma ação popular em face do ex-presidente Michel Temer, porque ele, por meio de um decreto, havia meio que liberado uma reserva ambiental da Amazônia, certo? E aí, esse professor ajuizou uma ação popular enquanto cidadão para barrar esse decreto do presidente da República, que era lesivo ao nosso meio ambiente, certo? E aí, essa ação popular foi julgada procedente e houve, de fato, a anulação desse decreto, né? A reserva ambiental, ela foi definitivamente mantida. Uma outra ação popular que pode ser dada como exemplo foi a ação popular que foi proposta por um cidadão em 2016. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2016, antes da ex-presidente Dilma sofrer o impeachment, ela havia nomeado o Lula como ministro da Casa Civil, né? Qual era o contexto? A Dilma era presidente da República, o Lula
não tinha cargo político, né, de nomeação, mas estava sendo investigado na época em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, não havia sido condenado nem julgado ainda, ele estava sendo investigado pelo juiz Sérgio Moro, que na época era o juiz lá da Operação Lava Jato em primeira instância. E aí, o que se tem de notícia, né, a partir de áudios vazados na época, é que a Dilma teria nomeado o Lula como ministro da Casa Civil para que ele pudesse ganhar a prerrogativa de foro, já que os ministros de Estado são julgados perante o Supremo Tribunal Federal, e saísse das investigações do juiz de primeira instância, tá? Não tô falando o que aconteceu ou o que não aconteceu, não tô fazendo juízo de valor, tá certo? Tô só expondo esse fato que fez com que um cidadão ajuizasse a ação popular para barrar a nomeação do Lula como ministro da Casa Civil, alegando desvio de finalidade na nomeação desse ministro, já que, de acordo com a tese dessa ação popular, ela estaria nomeando ele como ministro apenas para que ele ganhasse a prerrogativa de foro e saísse das investigações do juiz Sérgio Moro, certo? E essa ação popular, né, foi uma ação popular que ficou também conhecida em todo o Brasil. E outras podem ser citadas, por exemplo, a ação popular para a proteção da Praça Portugal, certo? Vocês, não sei se também tomaram conhecimento, mas a ideia inicial é que ia haver a destruição da Praça Portugal para o cruzamento da Desembargador Moreira com Dom Luiz, certo? E acabou que, no fim das contas, a Praça Portugal foi mantida, né, como um patrimônio histórico e cultural do nosso município. E é um exemplo também de tutela por meio da ação popular. Então, é possível tutelar praças, é possível tutelar reservas ambientais, é possível tutelar moralidade administrativa, é possível tutelar, de repente, um patrimônio histórico e cultural tombado, um prédio tombado, por exemplo, em um determinado município. Enfim, a ideia é a proteção de direitos difusos, de um modo geral, pertencentes a toda a comunidade, a toda a sociedade. E quando o Estado viola esse patrimônio, quando o Estado viola a moralidade, é cabível a ação popular, que pode ser proposta por qualquer cidadão em pleno gozo dos direitos políticos, certo? É uma ação, gente, que busca a consagração da soberania popular, a consagração do poder de participação política dos cidadãos, né? Os cidadãos, eles podem participar politicamente, ativamente da construção das decisões públicas, não só através do voto, mas através também da possibilidade do referendo, do plebiscito, de propositura de projeto de lei de iniciativa popular. Além dessas que vocês já devem ter tido conhecimento, o cidadão também pode propor uma ação judicial que é chamada de ação popular, tá certo? E ela tem dois viés. Ela tanto pode ser analisada com o objetivo de ser uma fiscalização por parte dos cidadãos em face do Estado, né? Como ela pode ser utilizada como uma possibilidade de correção de atos do poder público quando eles erram e acabam violando ou prejudicando, digamos assim, algum desses bens tutelados pela ação, tá? Como patrimônio histórico, cultural, ambiental, enfim, por aí vai. E aí, passando para frente aqui na nossa nota de aula, é importante você entender o conceito de cidadão, certo? Quem é que é o cidadão para fins de ação popular? O cidadão é o cidadão eleitor, tá certo? Ou seja, é todo brasileiro, nato ou naturalizado, que seja alistado na Justiça Eleitoral, certo? A partir dos 16 anos. Vocês sabem que a pessoa pode fazer o título, né? É opcional entre 16 e 18, a partir dos 18 se torna obrigatório. Mas aquele entre 16 e 18 que opta por fazer o alistamento eleitoral, ele já vai ser apto à propositura de ação popular pelo fato dele já ser considerado cidadão eleitor, tá? Da mesma forma, os idosos também que têm
a faculdade de manter ou não o título de eleitor. Aqueles que mantêm o título de eleitor são considerados cidadãos eleitores para fins de ação popular. Inclusive, gente, esse entre 16 e 18, ele não precisa estar assistido por ninguém para a propositura da ação popular, tá? Ele vai ter a capacidade postulatória a partir dos 16 anos, contrariando um pouco do que você viu lá no direito civil, né? Da ideia de que os menores de 18 eles precisam estar assistidos judicialmente. Na ação popular é uma exceção. O fato dele ser cidadão eleitor, se ele tiver optado por fazer o título, certo? Eu tô falando entre 16 e 18. Se ele tiver optado por fazer o título, tiver com alistamento eleitoral ok, ele vai ser apto, vai ter capacidade postulatória para a propositura de ação popular, sem mesmo ter assistência, por exemplo, de seus pais ou de qualquer outro representante legal, tá? Da mesma forma, analfabetos, né? Quem optar pelo título de eleitor das opções facultativas e dentro das opções obrigatórias, quem tiver o título de eleitor regular vai poder propor ação popular, tá? Vai ser, digamos assim, um legitimado ativo para a propositura. E aí, precisa que esse cidadão esteja em pleno gozo dos direitos políticos. Estar em pleno gozo dos direitos políticos significa não ter perdido ou não ter suspenso os seus direitos políticos na forma lá do artigo 15 da nossa Constituição. O artigo 15 ele vai dizer quais são as possibilidades de perda ou suspensão, por exemplo, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, improbidade administrativa, certo? Então o artigo 15 vai dizer quando é que a pessoa fica com direitos políticos suspensos ou perdidos. Se a pessoa não tiver em nenhuma dessas condições, ela vai ser um cidadão em pleno gozo dos direitos políticos e aí vai estar apto, né, para a propositura da ação popular, certo? Passando para frente, o que é o patrimônio público para fins de ação popular? É qualquer bem material ou imaterial, tá? Móveis ou imóveis, de valor econômico, artístico, estético, histórico, turístico, tá? Ambiental. Então pode ser um prédio que tem um valor histórico, que foi tombado, pode ser uma praça, pode ser uma praia, que pode ser protegida por meio de ação popular, tá? O caso das praias da Praia do Futuro, das barracas, desculpa, da Praia do Futuro, está sendo discutido via ação civil pública, que a gente vai ver depois que é uma ação cabível também para resolver esse tipo de problema. Mas poderia ter sido uma ação popular, tá? Não foi uma ação civil pública, beleza. Mas poderia, né, o caso das barracas da Praia do Futuro, ser resolvido por meio de ação popular, tá? Aí, gente, outra pergunta que você pode fazer, ou não, né, mas eu fiz aqui para você. O ato precisa atingir diretamente o impetrante, né, o autor da ação? E a resposta é que não, certo? Qualquer cidadão está apto para a propositura da ação popular, ainda que ele não seja diretamente atingido pelo fato que está se querendo impugnar. Então, veja o professor Antônio Carlos, que mora aqui em Fortaleza, ele ajuizou uma ação popular para a proteção de uma reserva ambiental lá da Amazônia, né? Então, o impetrante, o autor da ação, ele não precisa ser diretamente atingido pelo ato, porque se entende que a pessoa, enquanto cidadã, ela está protegendo a toda a comunidade, a toda a sociedade. Então, não precisa demonstração desse interesse de agir como, assim, a pessoa não precisa estar sendo violada pelo ato ou prejudicada pelo ato para estar impugnando, tá? Essa ação, ela tira aquele caráter individualista das ações judiciais comuns, ela tem realmente um caráter que busca pelo bem da coletividade, certo? O que mais? O ato deve ser ilegal e lesivo ou apenas lesivo? E aí se entende que deve haver o binômio, deve haver os dois requisitos. O ato deve ser ilegal ou inconstitucional, tá? E precisa ser também lesivo.
ao patrimônio público, ou nesse contexto que eu falei, seja ele histórico, cultural, ambiental, de valor econômico, turístico, enfim. Em relação à finalidade, né, a proteção de direitos difusos, como eu falei, e aqui se ressalta a diferença entre mandado de segurança e ação popular. Veja só um exemplo que eu vou dar aqui para você ver a diferença entre as duas ações. Imagine, gente, uma fraude em um processo licitatório. Imagine uma licitação fraudulenta, que não acontece, né, aqui no Brasil, mas, assim, hipoteticamente, imagine uma licitação em alguma prefeitura em que existe uma irregularidade para beneficiar uma das empresas participantes, porque essa empresa, por exemplo, é, sei lá, do primo do prefeito. E aí, durante esse processo licitatório, existe essa irregularidade, essa fraude. Quem é que pode impetrar um mandado de segurança para anular essa licitação, para resolver esse problema? Qualquer uma das empresas participantes, porque elas são diretamente atingidas com essa licitação fraudulenta. Então, para mandado de segurança, qualquer uma das empresas pode impetrar, né, essa ação mandado de segurança para tentar resolver, anular essa licitação. Agora, e para ação popular, gente? Qualquer cidadão, mesmo que não tenha nada a ver com esse processo licitatório, que não seja envolvido com nenhuma das empresas, qualquer cidadão, em pleno gozo dos direitos políticos, é apto a impugnar essa licitação fraudulenta, justamente porque a finalidade da ação popular é a proteção da sociedade em geral, enquanto a finalidade do mandado de segurança é a anulação do ato quando ele atinge diretamente a pessoa do impetrante. Deu para perceber a diferença? No mandado de segurança, mesmo que eu esteja falando de mandado de segurança coletivo, né? O sindicato, por exemplo, ele vai proteger os direitos violados dos seus sindicalizados, né? Então, o mandado de segurança, ele tem esse viés da proteção, ainda que eu esteja falando do mandado de segurança coletivo, mas a proteção de direitos que foram violados, em relação aos autores da ação, certo? Enquanto na ação popular, o cidadão que não tem nada a ver com aquele processo licitatório pode ajuizar para proteção da moralidade administrativa nesse caso, tá? Acho que deu para entender, assim, mais ou menos. Qualquer coisa eu respondo via torpedo, tá certo? Que mais? Em relação às espécies, a ação popular, ela tanto pode ser preventiva, ou seja, quando a ilegalidade, a lesividade ainda não aconteceu, como ela pode ser repressiva, tá? Um exemplo de ação popular preventiva, por exemplo, a que foi ajuizada antes da Praça Portugal ser demolida, né? Antes do cruzamento ser feito, preventivo. E uma ação popular repressiva é depois que a ilegalidade já aconteceu, ou a lesividade do ato já aconteceu, tá? Em relação às hipóteses de cabimento, é só para dizer que os artigos 2º e artigo 4º da Lei da Ação Popular, que é, Lei 4517, peraí, deixa eu só confirmar aqui o número da lei, que é grávida, meu filho esquece tudo. Peraí. Um minuto, certo? Aula ao vivo, eu não tô a fim de gravar de novo. Lei, nada a ver com o que eu disse. Lei é 4717, tá certo? De 65, desculpe aí. Lei 4717 de 65 é a lei que regulamenta a ação popular. E lá nos artigos 2º e 3º vai dizer que esses artigos vão enumerar algumas situações em que são caracterizadas a lesividade e a ilegalidade ao patrimônio público. Aí diz lá, quando o ato administrativo tiver vício de incompetência, desvio de finalidade, que foi justamente onde caiu aquela história da ação popular que eu falei, da nomeação do Lula como ministro da Casa Civil, enfim, quando houver uma fraude em algum contrato administrativo. Os artigos 2º e 4º vão colocando uma série de exemplos. Agora, são
rolos meramente exemplificativos, nada impede que outras situações, desde que exista o binômio da lesividade e da ilegalidade, né, ao patrimônio público, ou à moralidade administrativa, ou ao meio ambiente, etc., desde que haja os requisitos para a propositura da ação popular, ela vai ser cabível, ainda que não se enquadre exatamente em um dos artigos, em um dos incisos do artigo 2º ou 4º, porque esses artigos são meramente exemplificativos, tá certo? Em relação à legitimidade ativa, qualquer brasileiro nato ou naturalizado, mesmo entre 16 e 18 anos, desde que esteja em pleno gozo dos direitos políticos, vai ser legitimado ativo para a propositura da ação popular. E, inclusive, o menor, né, entre 16 e 18, não vai precisar da representação. Agora, precisa de advogado? Precisa, certo? Uma coisa é você ser autor da ação sem representante legal, que eu digo, sem seus pais, sem assistência de seus pais ou do seu representante, tá? Não precisa. Outra coisa é a necessidade de advogado. Precisa de advogado para ação popular? Sim, precisa, tá? Das ações que a gente viu, as únicas que não precisam de advogado é habeas corpus e habeas data, tá? O que mais? O detalhe é que a comprovação dessa cidadania se faz com o título de eleitor e a comprovação de se está em pleno gozo dos direitos políticos se faz com o comprovante da votação das últimas eleições. Então, se você tiver o comprovante das eleições de 2018, aquele papelzinho, né, de que você votou no segundo turno, você já comprova que é um cidadão em pleno gozo dos direitos políticos. Ah, não tenho aquele papelzinho, perdi, ou não votei, justifiquei, etc. Você pode tirar a certidão negativa, né, na Justiça Eleitoral, que também comprova que você está em pleno gozo dos seus direitos políticos, certo? Quem é que não pode propor ação popular? Pessoas jurídicas. Por quê? Porque a Constituição fala expressamente em cidadãos, tá? Então, pessoas jurídicas não podem. Quem não estiver em pleno gozo dos direitos políticos não podem. O que mais? O Ministério Público não pode. O Ministério Público ele pode propor ação civil pública, que é a que a gente vai ver na próxima semana. Estrangeiros, tá? Que não sejam naturalizados como brasileiros, tá? Tô falando de estrangeiros não naturalizados, não podem. E o que o artigo 9º da lei da ação popular prevê é que se o autor da ação, por algum motivo, desistir da propositura dela, no curso da ação, né, desistir da ação, o juiz deverá fazer um edital, convocar um edital para ver se algum outro cidadão quer tomar o lugar desse cidadão que propôs a ação. Caso não apareça ninguém, o Ministério Público pode assumir a propositura da ação, né? Na verdade, vai assumir a legitimidade ativa da ação. Então, o detalhe é que o MP não pode propor, tá? Mas em caso de desistência da ação por qualquer cidadão, e se não aparecer ninguém no prazo dado pelo edital para continuar o feito em nome daquele cidadão que desistiu, o Ministério Público pode, se entender que existe interesse público, dar continuidade na demanda, certo? Outra pergunta, pode haver litisconsórcio ativo, quer dizer, vários cidadãos reunidos nessa ação popular? É possível, não há nenhum problema, desde que todos eles sejam, né, cidadãos em pleno gozo dos direitos políticos. Tá certo, gente? Vou parando por aqui o vídeo para não ficar tão extenso. No próximo, nós vamos começar com o item 6 da nota de aula para quem está acompanhando. Vamos falar da legitimidade passiva e de outros pontos importantes da ação popular, tá certo, gente? Qualquer coisa, estou à disposição via torpedo ou mesmo lá no grupo do WhatsApp. Bom dia!